Temporários que abrigaram as Oi, vocês me escutam? Obrigado.
Daniel, você consegue me ouvir? Ah, então tá bom. É que eu estou me matando aqui com o áudio. Não, tá normal. Dá para escutar bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ô, Bira, você tinha falado que a gente ia fazer a reunião híbrida. Ah, tá na rua. Que a reunião, o Bira tinha falado que a gente ia fazer lá uma parte híbrida, eu, a Pamela e ele na mesma tela. Daniel, você conseguiu dar uma lida lá na legislação lá do Banco de Alimentos? Li sim, li sim. Li Você hoje de achou? manhã. Hã? O que você achou? Achei bem interessante. Então, anotei alguns pontos aqui para a gente, que eu fiquei numas dúvidas para conversar. Mas achei interessante. Não sei se a gente vai abrir para discussão isso daí? Como é que vai ser? O que que vai ser? É, Salvou, né? Você salvou, né? Salvou, né? Oi, Marlene, Oi, tudo bom? tudo bem, e vocês? Tudo bem. Marlene está de volta. Marlene por aí. Bira, está nos ouvindo? Acho que ele está com algum desafio na questão da conexão do áudio, né? É, está congelado ali.
Agora foi. E quando ativa o microfone. Oi, alô, alô. Só aqui que não tá. Fala, Bira. É, imagem. Agora. Vamos lá. Oi, boa tarde a todos. Daniel. Opa! Desculpem o atraso, tá? Débora, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde. Tá frio aí, Bira? Bastante, né? Hoje está mais quente do que ontem, antes de ontem, né? Ontem foi pior. Boa tarde a todos. Você está onde, Daniel? Tô em casa, acabei de chegar, tô passando um café ali. Nossa, hoje foi um dia corrido aqui também. Hoje foi também, fui pra lá e pra cá. De manhã eu estava no workshop que o Emerson desenvolveu junto com a Érica, do Instituto de Pesca, a Ingrid Cabral É, legal. e a Vanúzia. Muito 10, ontem e hoje, workshop sobre inspeção do pescado artesanal. Olha que legal. Excelente. Eu acho que fica gravado, né? Eu perdi só a última parte. Marlene. Inspeção é feita pelo quê? O veterinário que faz? Aí que está. É o veterinário. Essa era uma veterinário- das discussões. Pode ser você. Pode ser você, Daniel. É, tem que ser alguém que manja. Tem que ser do poder público. O Biraci já lançou o teu nome lá para a doutora Kelly lá. A Tá Kelly bem. falou, não, é perfeito, ele é perfeito. Ele não está trabalhando muito, está com tempo vago. Então, Tá é doido. perfeita. A ideia é poder instaurar o SIM, né, nos municípios. Implantação do SIM nos municípios, Sistema de Inspeção Municipal. Eu e o Eduardo já fomos procurados, né, Eduardo, uma prefeitura do Vale do Ribeira, mas para entrar num consórcio. Consórcio de sistema de inspeção não precisa, Eduardo, ter apenas a lei municipal. Além da lei municipal, tem que ter o decreto municipal. Tem que ter lei e decreto municipal. Ou seja, né? Por enquanto, o Mongaguá não pode entrar em consórcio. Não. Nosso grupo, vamos ver. A Pamela, né? Tem mais alguém? Ah, tem a Rosimeire, que confirmou a presença dela. Quer dar o início à reunião, Daniel? Podemos, quem mais vai? O Emerson não vem? Ou ele tá aí? Tá de férias, né? O Emerson tá de férias. Quem que falou que estava de férias no grupo? Não foi o Emerson. A Jennifer. A Jennifer. O que é uma pena, porque eu até pedi para a Jennifer se ela pudesse fazer alguma ponderação a respeito do projeto de lei, né? Acho que ia ser interessante. Ela, no banco de alimentos, a nutricionista é a alma do banco, né? Mas não tive resposta. Então vamos dar início. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Essa é a 21ª. 31ª reunião ordinária. No dia 28, né, passado, de junho, foi feita a 16ª reunião extraordinária.
Eu mandei ontem, eu enviei para vocês, para o grupo, a ata da 16ª Extraordinária. Vocês leram? Vocês aprovam essa ata? Sim. Sim. Muito bom. Muito bom. Está aprovada, então, a 16ª Extraordinária. Eu vou ler os tópicos agora da nossa reunião atual. O segundo tópico é informações sobre o projeto Cesta Verde. Terceiro item da pauta, questionário do Conselho São Paulo, sobre a situação, sobre a atualização, né, das informações sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho de Mongaguá. O quarto item é a discussão e aprovação da minuta do projeto de lei que cria o Banco Municipal de Alimentos. O quinto item é a formação da comissão de transição, para a gente renovar o nosso CMDR, biênio 21-23, em virtude do término do mandato das atuais conselheiros, que está terminando agora 8 de agosto de 2021. Vamos, então, para o segundo tópico, informações sobre o projeto Cesta Verde. A Débora me pediu essa semana, não é, Débora? Para enviar o RG do prefeito que estava faltando. O gabinete enviou o CNH. E também a Débora solicitou que a Diretoria de Agricultura e Abastecimento possa desmembrar os documentos já enviados. Foi enviado num arquivo só único, não é? De PDF, Débora? Isso, se tiver, acho que vocês têm todos os arquivos aí, né, que preciso arquivar, fica mais fácil para mim, que eu ainda vou ter que passar tudo para PDFA, né, para poder inserir no processo sem papel, né. Senão eu dou um jeito aqui de desmembrar, mas isso vai levar um tempo a mais e eu estou um pouco corrida, né, que eu estou aqui no lugar do Emerson esses dias. Se tiver esses arquivos aí para me mandar, agiliza um pouquinho. Agradeço. Débora, a gente está te encaminhando esses documentos desmembrados hoje mesmo, tá? Tá bom, agradeço. Você tem alguma previsão em relação ao compartilhamento? Se a gente, em relação ao veículo, quando que, mais ou menos, ou não? Não sei te precisar, porque aí tem um processinho burocrático, né? Ele vai para secretário assinar, volta ali para o grupo gestor, né, para liberar o veículo, os trâmites todos. Eu não sei te precisar, não. Eu vou agilizar o que eu posso do meu lado aqui. Em relação ao Cesta Verde e ao credenciamento dos produtores, você sabe se teve alguma novidade, se teve mais algum posicionamento em relação ao Ministério? Não, foi tudo inserido, né? Aí existe aquilo que a gente conversou desde lá atrás, né? O tempo para... eu não sei em que ponto tá, o Nelson inseriu todos no CISPA, né? Está dependendo de emitir os cartões deles do banco, é isso, né? Estamos aguardando essa emissão dos cartões aí. Na hora que tiver emitido, independente de existir cartão físico, aí já pode entregar, né? E... A gente vai passando para vocês, assim que tiver. Ok. Débora, a respeito do segundo edital, existe algum comunicado lá do GT, do PA? Até o momento estamos nesse impasse, né? Não saiu mais nada por enquanto. De certa forma, entendi, né, a postura de vocês, porque vamos ver se realmente começa esse ano esse segundo edital, né? Tá certo. Por enquanto, nós estamos fazendo bem de insistir no primeiro, né? Entendi que vocês queriam estar com as ações neste ano, né? Então, assim, por mais que não vá acontecer tudo aquilo que aconteceu no primeiro, a inexperiência até, né? Agora já está coisa andando, vai ser mais ágil esse segundo edital.
Mas, por exemplo, até agora nós não tivemos outro posicionamento. Então, assim, sempre tem, acaba às vezes atrasando um pouco. Ok, então. Vamos passar para o terceiro tópico, que é a questão do questionário. Bom, alguém tem alguma dúvida mais sobre Cesta Verde? Daniel, Eduardo, não? Marlene? A Marlene está inscrita no Cesta Verde, Marlene. Eu falei a última vez o Emerson falou comigo, eu conversei com ele disse que estava terminando os trâmites lá, né? Ficou tratado assim com ele, né? Então, ele deve ter feito o que faltava lá. Mas eu também não falei com ele mais, que acho que ele está de férias, né? Então, fica um pouco mais difícil. Mas assim mas só frisando, né? Essa parte da secretaria foi inserido tudo no sistema. Agora, realmente, é aquele trâmite interno de ministério com o banco, do banco emitir cartão, né? E já realmente a gente aguarda junto com vocês, não está mais na nossa mão, né? Débora, a minha pergunta vai para a Débora. Débora, então, essa parte do cartão aí tem que ser a gente com o banco, né? Porque eu estava com dúvida com isso aí. Então, eu vou procurar lá no Carlos para me saber detalhes. Não, na verdade é o banco agora, é o Ministério e Banco, tá? A menos que deu qualquer inconsistência, vamos supor, você tem sua conta lá e por alguma razão algum nome saiu com uma letra diferente, algum dado seu, qualquer inconsistência, aí vai acusar isso, a gente tenta agilizar, e se for isso a gente te avisa e você entra em contato com o banco, senão vai sair automático. Então, até agora, assim, geralmente o Carlos me deixa a par de tudo que acontece lá na minha conta, né? Aí até agora ele não falou nada, mas amanhã eu vou dar uma passadinha lá e ver com ele. Qualquer novidade eu aviso para vocês. Eu acho que os produtores que têm já a conta no banco vai ser bem mais ágil, vai ser bem mais fácil, né? Que já tem a conta, já tem o cartão, vai cair na conta já existente, não vai ser aberta uma nova conta, né? Para receber esse recurso, né, Débora? Dos outros municípios eu também acreditava nisso. Eles falam já que é indiferente ter a conta ou não. Né? Realmente o que atrasa mais é quando dá qualquer inconsistência, qualquer problema dos dados, mas assim, eu também acreditava que se pusesse uma conta agilizaria. Mas leva um tempo, tá? Independente. E o cartão físico, então, esquece, porque até hoje municípios que já estão entregando, recebendo, o cartão físico ainda não chegou. Aí eu falei para o pessoal, uma hora chega, guarda o cartão que vai servir, inclusive, para outras políticas públicas, né? É um cartão específico, independente do seu, da conta aí, né? Um para débito, pagamento. E então, estamos acompanhando. Amanhã eu vou dar uma passada lá, vou ver como é que tá, se tem alguma novidade. Se houver qualquer coisa, aí eu já aviso para vocês. Aí ver o que vai fazer, né? Tá bom? Você pode informar lá, tem o número de convênio é 297. É o convênio do Ministério da Cidadania com o Banco do Brasil. Então, normalmente, por exemplo, quem já está com o seu número NIB é esses dois números e CPF, né? No caso, não gerou ainda o seu NIB, tá? Tá bom. Eu vou passar amanhã e vou ver. 297, eu vou até anotar aqui. Vamos passar, então, para o próximo item da pauta. O próximo item é a questão do questionário do Conselho do Estado de São Paulo. No dia 9 de julho, eu recebi por e-mail, por WhatsApp, um questionário, né, um formulário, e o Bruno também, na Casa dos Conselhos, recebeu o mesmo formulário para nós preenchermos esses dados. São 18 perguntas. Não sei se vocês abriram, eu passei o link passei o link para vocês no grupo, né? Do WhatsApp, CMDR. Então, eles perguntam o nome do prefeito, o nome do município, o telefone de contato, o e-mail de contato. Responsável pela política de segurança alimentar municipal. Aqui é uma pergunta importante.
Como nós não temos um Conselho ativo, nós temos a lei do Conselho, ele já funcionou, ele não está ativo atualmente. Pela lei municipal do Conselho, aqui de Mongaguá, esse conselho, esse colegiado, está ligado ao DAS, que é a Diretoria de Assistência Social. Então, eu suponho que a resposta aqui seja a diretora do DAS, né? Responsável pela Política de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Mongaguá, é a Mônica Melo Gomes da Costa. Sim, certo? a Mônica. Joia. A próxima pergunta é: a cidade conta com lei que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional? Sim, nós temos. A próxima pergunta é: caso afirmativo, por favor, informar o número da lei e o ano. A outra pergunta é: o Conselho Municipal está ativo? Não, ele não está ativo. Há mais de 2 anos, né? Não está ativo. Nome completo do presidente. Em outra situação, responder não se aplica. No caso, não se aplica. A próxima pergunta: o município implantou a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, que é chamada de CAISAN. Para o município implantar a CAISAN, o município tem que estar aderido ao CISAM. E para que o município esteja aderido ao CISAM, ele tem que fazer um plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Agora, para conseguir essa adesão ao CISAM, fazer o plano municipal e montar a CAISAN, é necessário que nós façamos uma reformulação da nossa lei municipal. A lei municipal do Conselho é paritária. São 6 cadeiras atualmente para o poder público e 6 cadeiras para a sociedade civil. Nós precisamos adequar a nossa lei municipal, refazer a lei ou revogar, ou então, nesse artigo específico da composição do Conselho, mudar a proporção das cadeiras para 1/3 poder público, 2/3 sociedade civil. Eu já conversei isso com o Bruno, já conversei isso com o Eduardo, né, Eduardo? Nós já conversamos até com o vice-prefeito, o Rafael Redó, a necessidade de reformular a lei antes de retomar o Conselho. Porque a informação que eu tenho pelo Bruno da Casa dos Conselhos é que o Márcio tem interesse em retomar o Conselho aqui no município. Inclusive a sugestão de que o Conselho fique vinculado à Diretoria de Agricultura e Abastecimento, né? Então, essa é a ideia de conversar com a Mônica se ela concorda em ceder esse Conselho para Agricultura e Abastecimento. Bem lembrado, Eduardo, é isso mesmo. Então, essas são as mudanças na lei que a gente tenciona fazer. Para isso, a gente tem que mudar a lei, mandar para o gabinete vai passar pela assessoria jurídica deles, talvez passe primeiro pela assessoria jurídica do DAS, vai para a assessoria jurídica do gabinete, e aí sim vai para a Câmara de Vereadores para eles aprovarem a nova lei, a mudança da lei. Depois a gente retomaria o Conselho com a proporção correta. Provavelmente 8 vagas para a sociedade civil e 4 para o poder público, algo assim. Mas, então, eu proponho como item de pauta para a próxima reunião isso, de nós... O que você acha, Eduardo? De nós colocarmos esse projeto de lei, essa mudança de lei já no grupo, né, do CMDR. Eu quero lembrar que uma das comissões do CMDR é a Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional, já que esse conselho não existe. A hora que esse conselho for retomado, essa comissão deixa de existir no nosso conselho CMDR. Outra pergunta, além essa CAISAN está ativa, se nós não temos CAISAN, ela não está ativa, né? Aí eles perguntam: o município aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o CISAM? Não. Eu conversei esses dias, essa semana, com a Vanusa e ela me confirmou. Sem a lei na proporção correta, 1/3, 2/3, não tem como fazer adesão ao CISAM. Não tem como montar a CAISAN e não tem como fazer o plano municipal. Fica tudo travado. Essa é a questão. Aí eles continuam perguntando: o município tem plano municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável? Não, não tem. Liste algumas ações de segurança alimentar desenvolvidas no município. Nós chegamos a conversar, não é, Eduardo, isso com o Bruno. Uma das ações é o próprio PA estadual, o Cesta Verde. É uma ação do município, em parceria com o governo do estado, com recursos da União, para a segurança alimentar e nutricional do nosso município. Qual a produção preponderante do município?
continua sendo a banana aqui no município de Mongaguá. O município conta com banco de alimentos, nosso próximo tópico, não é? Da nossa pauta. Aí, nós não temos banco de alimentos. Que eu saiba que entre Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, só Itanhaém tem, Peruíbe está montando. Por enquanto. E aí é capaz que saia em Peruíbe e Mongaguá, né? Nós temos o esforço de fazer sair em Mongaguá, né, Eduardo? E a última pergunta é quem é o responsável pelo preenchimento dos dados, né? Eu posso preencher, posso colocar o meu nome. A última pergunta, de fato, né, tirando quem é o responsável pelo fornecimento dos dados, é a pergunta mais importante, que foi o que o Bruno entrou em contato com a gente, eu e o Eduardo fomos atrás das informações. Eles perguntam, é a pergunta mais importante desse formulário: quanto percentual em porcentagem foi gasto no ano passado, em 2000, com a compra de produtos da agricultura familiar para merenda escolar ou kits escolares, referente aos 30% dos recursos oriundos do FNDE para execução no PENAI. Então, o que nós fizemos, eu e o Eduardo? Nós fomos atrás do site do FNDE, que essas informações são de acesso público, graças à transparência, não é? E no FNDE, colocando o município de Mongaguá e colocando o ano de 2000 e recursos recebidos pelo PENAI, né? Que é o Programa de Alimentação Escolar, no ano inteiro, de 11 de fevereiro de 2020 a 16 de dezembro de 2020, nós recebemos R$ 1.403.366,80. Então, mais de R$ 1.400.000. Pela lei do PENAI, o município teria que gastar, no mínimo, 30% desse valor, o que dá em torno de uns R$ 400.000, certo? Mas não foi exatamente o que aconteceu. Nós gastamos... Peraí que eu estou procurando papel. Eu tenho aqui, Bira, R$ 40.589,20. Exatamente. Nossa, Posso falar, Bira? pode falar. Fica à vontade. É que eu fico chateada, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha um contrato com o PENAI de Mongaguá no ano passado, né? Foi no ano passado. Aí, o que acontece? A prefeitura teve a capacidade de me chamar e falar para mim diminuir o preço que estava no contrato, que eu tinha um contrato feito com a prefeitura, para me diminuir o preço do alface, porque a prefeitura não tinha dinheiro para me pagar alface. Vê que absurdo. Isso é revoltante. Você ouviu uma coisa dessa, porque hoje eu estou na reunião, eu tinha um contrato com a prefeitura, e a prefeitura me pediu para fazer isso porque não tinha dinheiro. Como não tinha dinheiro, se essa verba veio, aí você é um agricultor, você fala assim, poxa vida, o que o município quer com o produtor? Ele quer mesmo cumprir as regras? O PENAI, o governo deixou de mandar o dinheiro. Por que, às vezes, o governo deixa de mandar o dinheiro? Porque o dinheiro não é gasto. O governo vai ficar mandando dinheiro que não tem função, vai gastar com o quê? E aí você vê a prefeitura virar para você, o advogado da prefeitura tentar negociar com você, falar para você diminuir o preço daquilo que já está contratado, porque a prefeitura não tem o dinheiro. Não é revoltante isso para você? E, inclusive, não cumpriu o contrato, porque eu não abri mão daquilo que estava no contrato, que eu já tinha feito um contrato, já estava assinado há muito tempo, a gente só não sexta para desligar a família, eu não quis mudar. Aí eu ouço isso, como você acha que vai incentivar o produtor? Eu pergunto para vocês isso. Isso não é uma crítica, gente, isso é uma realidade. Se fosse uma crítica que eu estivesse fazendo contra a prefeitura, não. Isso foi real, isso é verdade. Então, isso aí eu fico bem chateada, fico pensando, será que vale a pena? Por isso que, às vezes, eu tenho alguma rejeição com muitas coisas, porque eu acho tão injusto.
Quando você vê uma coisa dessa, é isso. Marlene, eu acho que você tem toda a razão nessa sua indignação. Um negócio que vocês ouvem, que estavam aí me ouvindo, o pessoal do CNDR, todo mundo está me ouvindo, é uma coisa que às vezes vocês não ficam sabendo, né? Porque aconteceu, ninguém sabe. Mas isso foi real e aconteceu mesmo. E vocês, aí eles pedem uma resposta dessa, vocês vão dar uma resposta, gastou 40 mil e deixou de cumprir o contrato. Por quê? É complicado, gente. É muito complicada a situação. Isso não pode, eu acredito que as coisas não podem continuar a ser movidas dessa forma, porque existe uma lei e ela está deixando de ser cumprida. Vocês concordam comigo? Verdade. Ô Marlene, e tem outra coisa, hein? Falo muito bem dessa lei do PENAI, mas ela seria uma excelente lei se ela não fosse uma opção do município, né? Comprar no mínimo 30%, fosse obrigatório. Essa é uma crítica que a gente vive fazendo. Se fosse de fato obrigatório comprar no mínimo 30%, o município não comprando 30% ou mais, ele teria que sofrer sanções, né? Ele teria que, sei lá, deixar de receber recursos da União. Mas isso não acontece. Estrutura, de qualquer outra coisa. E o percentual representa dos 30% que seria o desejável, né? A gente, ano passado, foi 2,9%. Essa é a conta, né, Bia? Isso, 2,9%. É isso que vai entrar nesse formulário. Então, nós gastamos 10 vezes menos do obrigatório, né? Só um momentinho. Falta menos de 1 minuto para a reunião cair, tá? Tá, a gente vai ter que retomar, então... No mesmo link, né? No mesmo link, é. E aí já pode ir para o próximo tópico, né, Eduardo, que vai ser a discussão do projeto de lei sobre o Banco Municipal de Alimentos, que é o próximo tópico nosso da reunião. Vocês chegaram a ler? Daniel, conseguiu ler? A Marlene acho que não recebeu porque não está como titular ou suplente, né? Uhum. Mas eu vou dar uma olhada lá no Marcos, que ele deve... Pamela. O Joaquim vai participar no lugar da Pamela, que ela vai precisar sair. Ele já está logando.
Mas você tem certeza que você veio com ele? Vamos ver o negócio. Cara, eu vim com isso na mão. Você estava no meu escritório. Tá com o microfone aberto aí, Thiago. Foi. Eu queria falar rapidinho sobre a questão do banco de alimentos, antes da gente discutir a proposta da legislação, que faz parte, ele é parte integrante de como podemos chamar, de um sistema municipal de alimentação, né, Bira? Sim. Porque... né? Um equipamento municipal de segurança alimentar institucional. Que estaria envolvido, o banco de alimentos seria uma ferramenta para a gente, no próximo passo, a gente ter uma legislação municipal para ter o PAA municipal e a gente trabalhar também com uma cooperativa de agricultores rurais, pescadores, artesanais, né? Para a gente ter esse sistema formado, para quê? Para a gente ter o banco de alimentos, para poder o seu local que vai fazer a distribuição, o processamento e a distribuição desses alimentos, a gente ter uma cooperativa organizada, instituída, para que se fazer cumprir de verdade mesmo essa questão do PNAE. Vocês imaginam só se cumprirmos a legislação e desses R$1.500.000, 30%, quase R$500.000, serem investidos no próprio município, para os produtores, para os pescadores, para todas as pessoas que produzem na cidade, só através do PNAE seriam R$500.000. E a gente, se a gente tiver instituído um PAA municipal, são possivelmente mais um valor, se eu não me engano, em Itanhaém, a gente fez uma visita lá, né, Bira? Em torno de quase R$400.000 por ano, que é um dinheiro que não sai do cofre da prefeitura, não sai do tesouro. É um convênio que você faz com o governo federal e esse recurso vem para o município para poder comprar também da agricultura familiar, do pescador artesanal. Então, a gente precisa trabalhar nessa articulação para que esses sistemas, essas engrenagens, que elas todas se encaixem e a gente possa automaticamente, só de organizar isso, um investimento no município de acima de R$1 milhão. Tenho certeza isso, que... O Eduardo está falando isso, contando só Mongaguá. Quando você tem produção no município, você pode vender para um outro PA municipal. Exatamente. Pode vender para PNAE de Praia Grande, PNAE de Santos, de outros, São Vicente, outros municípios também. Eu digo de um recurso só do município, que seria, a cooperativa teria prioridade pelo fato de ter os indígenas. Nós fizemos uma reunião semana passada, nós somos em todas as aldeias para passar essa informação para todos os indígenas, para mostrar essa possibilidade de ter essa cooperativa. Nós fizemos há 2 semanas atrás uma reunião lá na Feira do Produtor Rural, a Marlene estava presente, eu falei sobre essa questão da cooperativa também, para que todos participem. Então, é um recurso que pode ser gerado para o município, que fique aqui só do município, que nem o Bira bem observou, que ultrapasse R$1 milhão. Aí a cooperativa, estando formadinha, ela pode vender para Itanhaém, ela pode vender para
para qualquer outro município da região. Então, o primeiro passo, o banco de alimentos, assim, é de extrema importância, que é uma ferramenta que vai fazer a total diferença, e o próximo passo é a gente discutir numa próxima reunião a legislação no PAA municipal. É de muita importância a gente falar que já existe um apoio, né, político na cidade para que isso aconteça. Então, a gente aprovando aqui, a gente discutindo essa legislação, já temos o apoio do vice-prefeito, do Rafael Redó. A gente vai, após ser discutidos aqui, os pontos que o Daniel falou que tem alguns pontos para falar, a gente fecha essa legislação e a gente leva para a Câmara para a gente ter um apoio de um vereador para que ele faça a indicação para o executivo para fazer. Então, assim, está tudo caminhando para que a coisa aconteça. Eu acredito que vai ser um passo inicial super importante para a construção do sistema municipal de agricultura, de alimentação. A gente pode até criar um nome para um sistema que envolva o banco de alimentos, o PAA, a cooperativa, e faça essa coisa toda acontecer. Assim. A sua participação, Marlene, é fundamental para que aconteça. Você tem que estar junto com a gente, você tem que... Eu sei dessa tua indignação, com toda a razão, eu compartilho dessa sua indignação, mas eu acho que a gente tem tudo para fazer isso mudar, sabe? Eu acho que a gente tem, quando isso a gente tem uma lei municipal, quando a gente tem um programa acontecendo assim, eu acredito que tem tudo para essas arestas serem assim cortadas, a gente estreitar esse relacionamento produtor, município, governo do estado, governo federal. E é o nosso papel aqui, meu, do Bira e de nós aqui do Conselho, fazer isso acontecer. Assim, eu acredito que seja possível, que a gente consiga fazer essa articulação para fazer essa diferença toda na cidade que nunca foi feito, né? Sempre foi abandonado um programa que tem que gastar R$500 mil, gasta 40 mil. Por quê? Porque eu também não vejo que exista alguma cobrança, né? Não existe uma cobrança da Câmara, não existe uma cobrança do Conselho, não existe uma... Então, acho que a gente, nessa próxima eleição que tiver para o Conselho, a gente precisa, assim, é de extrema importância que a gente convide pessoas assim para participar do Conselho, pessoas que sejam atuantes de verdade, assim, que façam questão de participar da reunião, para a gente elaborar documento, para a gente... Você vê, a gente precisou de um documento para fazer o compartilhamento de bens aqui do Conselho, o Daniel foi lá para ele assinar. Assim, o Conselho tem que ser mais atuante, assim, eu acho que faz parte da gente também construir isso. Até mesmo, Eduardo, que eu vejo, é uma maneira de incentivar também os outros produtores, que a gente sabe que tem outros por aí, e que quer até fazer as coisas. Por exemplo, a gente tem, às vezes, o rapaz da banana, a gente sabe que tem muita banana aqui. E dentro de um programa desse, dá para a gente se juntar todo mundo e ajudar essas pessoas, incentivar elas a fazer um documento, a ter um documento. Porque tem produtores, mas quando não tem incentivo, as pessoas não querem. Ela fala, mas isso assim vai dar errado, eu vou plantar aí 500 pés de banana, vou ficar com a minha banana aí, não vou vender, e não tem incentivo. E até mesmo que, igual da cooperativa que você estava falando aí, eu tive que sair rapidinho, mas eu voltei, peguei esse pedaço. Da cooperativa. A gente sabe que quando tem uma cooperativa no município, que ela faz tudo corretamente, da forma que tem que ser feita, a gente tem vários benefícios numa cooperativa. Quando você vai fazer qualquer coisa no banco, que tudo é de uma forma correta, tudo fica mais fácil. O produtor tem mais facilidades. Quando se funciona tudo da forma que tem que ser mesmo, de verdade, tudo fica mais fácil. Mas isso é aquilo que você está acabando de falar. A gente tem que trazer essas pessoas para perto da gente. Eu sempre luto, eu falo para o Brasil isso. Você tem, mesmo que ele seja um pequeno produtor, ele tem poucas coisas, mas ele existe, ele está aqui. E isso cabe a nós, todos, incentivar uns aos outros. Porque se você não incentiva, não acontece.
Porque, às vezes, assim, eu já sou incentivadora, todo mundo sabe disso. Eu vejo alguém falar, vou vender isso, vou plantar isso. Vai, planta mesmo. Se você planta, você colhe. Todo mundo acha, isso é impossível. Não é impossível. Se você vê hoje, que depois eu vou até tirar uma foto e mostrar para vocês, eu estou me preparando para poder fornecer para o Sexta Vez. Você vê, eu olho e falo assim, nossa, mas está tão bonito, tão lindo. Eu me preparo para isso. E isso a gente tem que se incentivo. Mesmo sendo da forma que eu acho que o Sexta Verde paga muito, o preço é muito defasado, mas eu trabalho para isso, eu quero dar o melhor de mim. E quando a gente tem incentivo de ambas as partes, poder público, sociedade civil, de todos juntos, para formar alguma coisa, você pode ter certeza que 1, 2, 3 sozinha não acontece, mas quando tem 10, 20, todo mundo faz um pouquinho, vai mudar. Tem que mudar. E eu vejo, estou vendo agora, participando da reunião, eu estou vendo que vocês estão engajados nisso. E quando há engajamento, tudo fica diferente. A gente vai conseguir, sim. A gente pode passar agora para a discussão de possíveis pontos aí. Daniel, você falou que tem algumas anotações. Você quer falar para a gente? Sim, eu fiquei na dúvida de algumas coisas, na verdade é mais relacionado à estrutura. Eu sei que é um projeto de lei ainda, e você falou também que tem, né, incentivo político, aí o vice-prefeito está engajado também, tudo. Nessa questão de receber doações de alimentos também, né, eu não entendi direito essa parte, de empresas, supermercados, como que funciona isso? Eu vou falar rapidinho, assim, nós tivemos a sorte, o privilégio, não sei te dizer, o universo conspirou para que acontecesse uma situação que existe um seu Ari Santos, ele é uma pessoa, um dos diretores da Conab, ele é uma pessoa que já implantou 100 e alguns bancos de alimentos, 140 bancos de alimentos pelo estado de São Paulo, e esse senhor passou a juventude dele inteira aqui em Mongaguá, tem raízes, ele tem uma casa aqui ainda, da época dos pais, uma casa que está alugada, mas ele tem uma raiz com a cidade. E ele sempre teve vontade de instituir um banco de alimentos aqui no município, só que sempre encontrou dificuldades, obstáculos com as gestões anteriores e nunca teve uma aproximação. E em um amigo em comum, ele trouxe o Ari para conversar aqui com a gente, conversou com eu, o Bira, nós conversamos com o vice-prefeito, e a Conab já está parceira do município de Mongaguá, já existe esse compromisso através do seu Ari, que parece que existe uma legislação que as empresas que estão com algum produto para vencer têm um contato com a Conab, por exemplo, Danone. A fábrica da Danone está com um caminhão de iogurte que vence amanhã, depois de amanhã. A Conab indica o lugar que tem que ser descarregado esse material e existe já esse compromisso do seu Ari na Conab para que algumas empresas entreguem esse produto para Mongaguá a partir do momento que nós tivermos o banco de alimentos. Existe também a possibilidade do CEASA de São Vicente, com todo o término do CEASA, a Conab também faz como se fosse a sobra do que não foi vendido. Então, ele já também garantiu lá no gabinete que metade dessa sobra seria enviada para Mongaguá. Então, eu acredito que só essa sobra do CEASA, seja metade, já vai fomentar a nossa cidade de uma forma que vai ser um pontapé, assim, que vai ser uma coisa que a gente não vai... Já vai ser um conteúdo de material muito grande, né? E toda Praia Grande, como Praia Grande não tem o banco de alimentos, todos esses alimentos que estiverem a ponto de vencer ou que não estão mais com a qualidade A para venda, mas que tem a qualidade para consumo, da Praia Grande para cá ser todo esse material fornecido para o Banco de Alimentos de Mongaguá. Então, as doações seriam nesse sentido, Daniel, das empresas que estão com produtos a vencer e de produtos que não têm mais a qualidade A para venda, mas que ainda é possível o consumo, também de supermercados, hortifrutis e todas
esses negócios que trabalham com alimentos. Tá. Não, agora eu entendi melhor. E eu fiquei na dúvida também, por exemplo, se a prefeitura já tem uma estrutura ou pretende fazer uma estrutura até de funcionário mesmo para isso, porque para você, pelo que eu entendi, a prefeitura vai buscar ou eles trazem essas doações e a prefeitura que vai distribuir isso para as pessoas, ou as pessoas vão num lugar buscar. De qualquer jeito, você precisa ter uma estrutura de pessoal, né? Então, a Isso já está ideia, sendo... Daniel, é a gente buscar algum prédio público que esteja em desuso e a gente utilizar uma parte daqueles recursos que foram destinados para a Diretoria de Agricultura e Abastecimento, pelo deputado federal Alex Manente, deputado federal, ele destinou a quantia de R$500 mil para a gente desenvolver alguns projetos aqui na cidade. Então, a ideia é a gente pegar algum espaço, se cogitou em alguns espaços, ainda não tem nada certo, por exemplo, o espaço que era desenvolvido com o Viver no Jussara, já se falou na cozinha, que parece que vai desativar a cozinha, né, a linha Genor. Então, dependendo do local que que vai acontecer, aí a gente vai utilizar a parte desses recursos para reformar o espaço e fazer a adequação para que ele se transforme num banco de alimentos. Aí o banco de alimentos ele utiliza o cadastro do SUAS, se eu não salvo engano, é o SUAS que é o cadastro da assistência social. Então, essas pessoas que estão em vulnerabilidade, elas já estão no cadastro, o banco de alimentos utiliza aquele cadastro para fazer a distribuição é feita no próprio banco de alimentos. Lá em Itanhaém, se a gente quiser, a gente pode montar uma comissão futuramente para visitar lá novamente o banco de alimentos, lá que é um trabalho, cara, sensacional. Você chega lá assim, dá vontade de ir lá trabalhar lá. Tem câmara fria, tem as mesas de inox, recebe doação de tudo que é canto, e eles têm o PAA municipal, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui do Cesta Verde, só que sendo através do município um recurso também pelo Ministério da Cidadania. Então, tem 3 possibilidades, né, de fazer o PA municipal, o estadual e o CONAB, né, Bira? Tem uma modalidade também que é o PA CONAB, que também temos essa facilidade maior também dessa conversa lá na CONAB por causa do Ari. Então, seria um espaço físico, um prédio adequado, transformado num banco de alimentos, e naquele espaço as pessoas vão retirar os seus alimentos lá, e são cestas assim impressionantes, assim, muito caprichadas mesmo, muito bem feitas, e as pessoas retiram no próprio local. A gente tem aquela licitação que está em andamento, que a gente também falou aqui no Conselho, e naquela licitação contempla a compra de um caminhão. Então, a gente poderia fazer um compartilhamento de bens entre o banco de alimentos e a cooperativa a ser criada futuramente aí. Então, esse caminhão poderia trabalhar para o banco de alimentos e para a cooperativa, tanto para ir retirar esses alimentos, quanto para fazer a logística do produtor rural, que é uma dificuldade, né, Marlene? Que eu acho que a maioria dos produtores tem essa questão da logística. E foi igual que nós conversamos lá na feira lá do produtor rural, por exemplo, lá a cooperativa de Biúna, que eu dou exemplo, porque eu conheço uma pessoa de lá, que o produtor faz a colheita do que ele tem, ele coloca nas caixas plásticas, ele deixa na porta da propriedade dele com a notinha lá em cima, o caminhão passa, retira, e o produtor recebe por aquela quantia, aquela quantidade de produto que ele disponibilizou ali. Então, evidentemente, essa logística teria que ser por parte da prefeitura. Então, a gente já tem a resposta para você nesse sentido com esse caminhão, né? E a questão do pessoal, sim, a gente precisaria ter uma nutricionista, possivelmente poderia ser até a Jennifer para estar fazendo as orientações. Não acredito que não tenha necessidade dela ficar ali em tempo integral, fazer um treinamento com algumas pessoas e a municipalidade disponibilizar alguns colaboradores, sim, para trabalhar. Esse era o último ponto que eu pensei,
como eu falei, né? Já tem vários bancos de alimento instituídos, então com certeza eles já passaram por toda essa dificuldade, mas como eu não conheço assim muito, então fiquei nessas dúvidas. E o outro é a respeito a minha última dúvida era a respeito disso, porque eu vi lá que tem um item que diz que o doador não é responsável pela qualidade do produto, Isso é né? fundamental, cara, porque a Só que, maioria assim, das empresas se ele não querem é doar por responsável, medo disso. sim, mas se o doador não é responsável, alguém tem que ser. Quem seria, assim? Sim, o município, Esse né? servidor municipal, esse nutricionista, quem que vai ver? Porque, Nutricionista, com não sei, certeza. é uma coisa séria, né, isso daí, porque se alguém... Porque se você deixa Você a doa esse cargo do- alimento e alguém passar mal com isso daí, ela pode querer responsabilizar alguém, né? Então, eu não sei, existe já alguma segurança jurídica com relação a isso, por exemplo? Esse item é importantíssimo ele estar É, presente na lei, porque ele é um dos fatores inibidores de doação. sim. Muitas empresas têm produtos para fazer a doação e acabam não doando com medo de ter uma responsabilização jurídica. Eu trabalhei Nós 2 anos, trabalhei 2 anos em cozinha de restaurante, cara. O cara jogava joga no fora lixo, mas não dá. quilos de alimento, cara. Ele jogava no lixo Então, quando porque tinha... você disponibiliza para um empresário desse um termo que ele não tem responsabilidade, a doação aumenta muito. E aí a gente tem que assumir essa responsabilidade, obviamente com o compromisso de zelar pela qualidade do produto, pela qualidade do fornecimento, né? Provavelmente essa responsabilidade é compartilhada, né, entre a Com certeza. nutricionista e o médico veterinário. Vamos colocar o Daniel como médico veterinário. Eu não conheço nenhum que trabalha. Eu comentei hoje isso aqui com a menina que está trabalhando aqui. Eu falei assim, ela falou assim, nossa, Mar, você joga as folhas tão boazinhas fora e dá tudo para as galinhas, dá para as pessoas comer. Eu falei assim, olha, mas eu não faço isso não, sabe por quê? Porque se eu der para a pessoa, fala que a pessoa sentiu mal de alguma coisa, foi minha folha de alface, então deixa a galinha comer. Eu estou ouvindo você falando, estou dando risada disso. Não, é uma responsabilidade, cara. Porque, na verdade, a legislação diz, por exemplo, o veterinário é responsável pela parte de animal, né? Qualquer carne ou laticínio também tem que passar por uma inspeção de médico veterinário, todos, né? Produção de carne e laticínio. Então, é uma área, eu não trabalho nessa área, mas é uma área completamente que tem trabalho, tem que se especializar muito, porque é uma responsabilidade enorme, né, cara? Então, minha dúvida era com relação a isso, se existe essa segurança jurídica com relação a o doador realmente ele não é responsável por isso, ou se alguma pessoa processar, ele pode ser processado também, porque... Mas de resto, para mim, gostei. Eu queria salientar um aspecto importante, Daniel. Existem diversos bancos de alimento no Brasil, no estado de São Paulo, né? O mais próximo tem a EM. Só que a nossa ideia é pegar a maior parte, né, da legislação municipal, acompanhar os municípios que já têm banco de alimentos. Só que nós fizemos questão de fazer uma novidade, né, Eduardo? Que é a questão da gestão do banco. Existe um corpo consultivo, está com o artigo 11, né? Está meio bagunçado, a numeração tem que reorganizar. Mas está com o artigo 11 no material que a gente mandou. Caberá ao corpo consultivo realizar a gestão compartilhada por meio de acompanhamento das atividades e desenvolvimento do programa. E aí, qual é a ideia? Esse corpo consultivo ser tripartite. Então, 2 vagas para o primeiro setor, que é o Estado, no caso, os governos, né? 2 vagas. 2 vagas para o segundo setor, que são os representantes doadores, sei lá, supermercados, padarias, etc. E o terceiro setor é a sociedade civil organizada, são as ONGs, as OCIPs, as OS, que, no caso, são as entidades assistenciais que vão participar, né, que vão receber esses alimentos. Portanto, a gente está inovando nesse aspecto. O Banco de Alimentos aqui de Mongaguá está começando como uma gestão compartilhada. O que está na moda hoje pelo menos na questão da economia solidária, é a autogestão.
Só que aqui em Mongaguá a gente está entrando com essa ideia de gestão compartilhada tanto no Banco de Alimentos como nós já temos, né, Marlene? Na Feira do Produtor Rural, nós também temos uma gestão que não é autogestão. Autogestão é quem participa, no caso da feira, só os produtores teriam decisão entre eles. Como a gestão é compartilhada, eu apito, o Eduardo apita, nós somos do governo, nós somos, né, do governo municipal. E os consumidores também têm posições, influenciam na decisão. E a ideia nossa é, nesse banco de alimentos, fazer a mesma coisa que na Feira do Produtor Rural, fazer uma gestão compartilhada. Eu vou antecipar o tópico dos informes, né? Eu mandei para vocês no grupo, eu acabei de mandar, lá no grupo do CMDR, nós vamos ter uma live sobre autogestão e cooperação, que vai correr no dia 5 de agosto. É interessante participar dessa live para a gente ver a diferença, né? O que é autogestão, o que é gestão compartilhada. Eu aconselho todos a participarem. Eu até acabei de receber o livro, né, Eduardo, pelo correio. Essa autora aqui vai estar nessa live do dia 5/8. Essa live é realizada pelo FESBIS, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Mas é isso. A gente sabe que para conseguir recursos do PAA municipal tem que ter articulação política. E além da articulação política, você tem que ter equipamentos mínimos no município para que, né, você consiga receber recursos para efetivar um PA municipal. Então, o banco de alimentos entra como um dos pré-requisitos. Se você tem banco de alimentos, se você tem um restaurante popular, e é óbvio, tem que ter um conselho funcionando de segurança alimentar e nutricional. A gente precisa reativar o quanto antes o nosso Conceia. Primeiro, a gente precisa falar com a diretora da assistência social, com a Mônica, né? Para que ela transfira essa responsabilidade do Conceia para a agricultura e abastecimento, para a gente conseguir tocar esse sistema todo aí, né? Exato. Porque o banco de alimentos não deixa de ser abastecimento, né? É abastecimento. Marlene, tem alguma ideia sobre isso? Sobre o banco de alimentos? Não, a ideia é ótima, né? Gostei muito. Você não tem noção quanto vai fazer uma diferença na vida das pessoas que precisam, né? Eu achei a ideia espetacular. É só seguir os trâmites, né, da forma correta aí que vai ser um sucesso. Eu estou aqui só torcendo que tudo dá certo. Vai dar certo sim. Débora? Fala, Bira. O que você está achando do nosso novo desafio aqui em Mongaguá de criar um banco de alimentos municipal? Muito bom. Eu perdi um pouquinho aquela fala que vocês estavam falando da questão aí da doação, dos riscos, né, sanitários. Peguei um bonde um pouquinho andando que falhou aqui o áudio. Mas eu vejo assim, vocês têm que... produtos de origem animal, né, que você está falando também? Tem que procurar manter os registros, assim, que está recebendo nas condições ideais, né, de temperatura, tudo com as características, a manutenção e na hora da distribuição, é isso que tem que se cercar, né, com orientação, vamos dizer, de um consumo imediato ali, que está bom naquele momento, né, aquela questão da lei anterior lá que proibia tudo e é muito alimento desperdiçado, né, e dessa forma é mais lógico, mas sim, enquanto está passando pelas mãos, aí é que tem que garantir, né, que recebeu e está distribuindo em condições adequadas. Agora, a pessoa vai o resto do dia na rua lá com aquele alimento fora de temperatura, não sei o quê, aí não tem como se responsabilizar, né, você não sabe em que momento a pessoa vai consumir aquilo, em que condição. Então, é ter esses registros, esses cuidados para se cercar, né. E sim, se der um problema, uma denúncia, uma coisa, todo mundo responde junto, né? Todo mundo é corresponsável, claro.
Débora, será que não tem, será que não tem como fazer um termo de responsabilidade? A partir do momento que a pessoa recebeu, e ele tem uma cláusula que fala que ele está recebendo, será que não tem como fazer, Eduardo? Porque às vezes você recebe, pronto. A partir do momento, é responsabilidade de quem está recebendo. Desde que tudo se receba de uma forma correta, né? Eu acho que tudo bem organizado, bem fiscalizado, bem arrumadinho, eu acho que dá certo. E pode ser também que tem como fazer um termo, né? São os dois, tem um termo para as duas situações, para quem está doando e para quem está recebendo a doação. Eu acredito que, sendo assim, eu acho que dá certo. Joaquim, será que o Joaquim está nos ouvindo? Joaquim tem muitos anos de experiência na fiscalização do comércio aí. Eu acho que a ideia que vocês estão jogando é válida. Nós temos uma população que é bem necessitada na cidade, tem moradores de rua. Então, tudo que vier para somar é válido. Agora, o comerciante, aquilo que vocês estavam falando, às vezes ele prefere jogar no lixo do que doar. Entendeu? Então, tem que ser feito um trabalho em cima disso. Conscientizar eles de que essa doação que eles vão fazer tem um propósito, né? Mas na lei cita, a própria legislação fala que vai existir um termo que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o objeto doado. Então, isso é importante mesmo. A conscientização vai ficar um pouco mais fácil. Meu amigo, não vai jogar mais fora, não. Deixa que se precisar jogar fora, a gente joga. Como você mesmo falou, trabalha há tantos anos com o comércio, comerciante é complicado, entendeu? Ele só vê o interesse pessoal dele, ele não vê o coletivo. Mas tudo é uma questão de trabalhar, né? Trabalhar para mudar esse posicionamento deles. Ô, Bira, só pela questão do prazo aí do tempo, que já estamos esgotando a segunda, o que você acha de a gente encaminhar? Estão todos de acordo aí com a proposta apresentada, né? Isso, em 7 minutos vai cair, a gente vai retomar, porque vai ficar faltando o último tópico, que é o quinto, que é a formação do novo biênio do CMDR. Vamos colocar em votação, então, a aprovação da minuta do projeto de lei de criação do Banco Municipal de Alimentos. Todos concordam? Alguém tem Sim. Algo a discordar? Pode... Sim, concordo. Sim. Maravilha. Da minha parte, sim. Também concordo. Por unanimidade, então. Muito bom. No mês que vem, nós vamos fazer o mesmo com a lei municipal do Conceia. Vamos submeter à aprovação. A lei municipal do Conceia, como vai diminuir vai aumentar o número de vagas do poder da sociedade civil de 6 para 8, eu sugiro que a gente coloque populações tradicionais, né? Além de agricultores familiares, também pescadores artesanais e indígenas. Os indígenas têm cadeira no CMDR, no nosso conselho atual, mas não tem no Conceia. E também no conselho do meio ambiente também é interessante a gente colocar, né, Eduardo e Joaquim? Cadeiras para os pescadores artesanais. Muito bom. Então, está aprovada a minuta. Como é minuta, dá para modificar ainda. Nós estamos no trâmite de novas alterações. Bom, vamos falando, temos 5 minutos, né? Então, o nosso conselho vai terminar em 8 de agosto, nosso biênio atual. O mandato dos conselheiros titulares e suplentes, a partir do dia 8 de agosto, não vai ter mais validade desse ano. Então, a gente vai precisar montar uma comissão de transição. Eu me coloco como voluntário, né, para participar dessa comissão.
quem mais tem interesse em participar da comissão, eu vou anotar os nomes aqui. Eu também, Bira. Eduardo. Posso participar também, sem problema. Tá, Daniel. Muito bom. Marlene, acho que não pode, né? Você não é nem titular, nem suplente. Não, Você, agora é o Marcos, né? Que ficou no meu lugar. da nova Constituição, de novo, né? Vamos aguardar. Maravilha. No meu caso, eu estou representando a Pamela, né? Tem que ver com ela. Certo, tudo bem, Joaquim. Muito bom. Então, a nossa situação está complicada, né? Porque na reunião de hoje, por exemplo, nós temos representantes da Diretoria de Agricultura e Abastecimento, do Turismo, que é o Daniel, Meio Ambiente, que é o Joaquim. Aliás, o Joaquim vai ser o suplente da Pamela, né? Já conversei isso com ele. Tem também o caso do quinta cadeira do Poder Público, é a Débora, que está com a gente hoje. Mas da sociedade civil, as sete cadeiras, não tem um representante hoje na nossa reunião. Quem costuma participar é a Rosimeire, né? Quando a Rosimeire não participa, da Aldeia Itaoca, a Ana Lúcia participa. Mas representantes da aldeia Guapeú, que seria o Fabrício e o Rodrigo, eles não têm participado das reuniões. Todos os demais não têm participado, né? Associação Água Branca, Noemi e Volpe nunca participaram. A Marlene participava antes de se ausentar, né? Já a Márcia Aparecida Matheus Domingues não tem participado mais. A Gabriel e Lohane também não. Então, o nosso esforço todo é de conseguir representantes da sociedade civil que tenham interesse de participar e contribuir, não é? Não só estar nas reuniões, sejam elas presenciais, online ou híbridas, mas além de participar Deixa eu falar para você, Bira. Pode convidar algumas pessoas para agricultor para representar? Deve indicar, sim. Os pares, principalmente os pares, devem indicar. Você tem indicação, Marlene? De quem? Eu vou indicar uns produtores. Sim. Né? Faz bem, porque eu estou vendo aí que não tem nenhum. E Só para avisar, falta menos de 1 minuto, tá? Tem que incentivar esse povo, né? Porque como é que vocês vão ficar falando e quem os agricultores não tem nenhum. Você tem alguma indicação? Oi? Além da sua própria, né? Quem você indicaria para participar como agricultor familiar do CMDR Novo Biênio? Eu vou ver com as 2, 3 pessoas, tá? Tá aí falando com a gente. Aí eu falo com vocês. Certo. Recording in progress. Débora, está me ouvindo, Débora? Estou te ouvindo, sim.
Você tem ideia se você vai continuar na representação do CDRS? A princípio, sim, Bira, acho que fica tudo igual, né? Até ele queria que eu passasse aí para o plano, né? Que eu fiquei junto no plano com vocês por conta de já estar no conselho, né? A gente está vivendo com esse fantasma aí da reestruturação, né? Que a gente não sabe a que momento sai, mas por hora é tudo igual. Muito bom, então. Nós vamos mandar para todos os ofícios, né? No caso, vai ser o Emerson que vai receber o ofício para indicar o titular e o suplente. Deve manter ele como titular, você como suplente, eu suponho. Acho que sim, a menos que ele já esteja visualizando essa reestruturação e põe alguém aí da Baixada, mas se não, acho que fica igual. Tá, muito bom. Daniel, eu posso pedir, Daniel, para a Paula manter o seu nome? Pode sim. O que é o suplente? É o Marco, é isso? Não? É o Marco Belmonte. Ou é a Aline? É o Marco? É o Marco Belmonte. Tá. Você prefere que coloque a Aline como teu suplente? Porque já aconteceu de você não poder participar, eu acho que o Marco também não participou. Pode Tá. ser isso, Aline? Indicar a Aline como suplente seu? Pode ser, então. Tá. Eu posso ver com o Marco também, se ele quer. Mas, Tá. Verifica isso para mim, se ele gostaria de se manter como seu suplente ou se tá. indica a Aline. Aí eu falo... Porque eu acho mais certeza quando eu não pudesse, a Aline conseguir. Isso eu acho que é mais certeza mesmo. Tá. Porque o Marco, ele fica 20 horas semanais só no parque, né? E se ele não está no parque, ele está em outros lugares que ele trabalha. Então, é meio corrido também. É lado, né? Se tiver a reunião híbrida ou presencial, para ela é facinho chegar aqui. Isso também é outra coisa que eu não sei qual que é a ideia, mas, cara, para mim facilitou demais essa reunião online, assim, viu? Porque eu sei que é bem melhor, assim, presencialmente, mas não é nada, só de eu ir no parque até aí e voltar, eu levava quase uma hora para pegar aí até o ponto de ônibus, pegar o ônibus, ir até aí, voltar, e era muito tempo, cara. Isso aí. Não, a nossa ideia é fazer reuniões híbridas, né? Tá. A gente ia tentar fazer hoje, mas não deu muito certo. Mas a gente vai tentar no próximo mês já fazer uma híbrida, com poucas pessoas, distanciamento social, e quem quiser participar online como você que está no parque, tranquilo. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Jennifer depois, de manter a Jennifer, e a suplente da Jennifer é a Mônica, né? A Mônica tem uma agenda complicada. O ideal seria que a gente conseguisse uma suplente da Jennifer que tivesse um horário mais fácil, né? Que tivesse mais agenda. Aí eu vou ver com ela quem ela indicaria como suplente dela. Mas vamos manter a Jennifer, que ela é atuante. A gente do poder público é um pouco mais simples, né? De conversar e manter, mas é aquilo que eu sempre falei, eu acho que a gente tem que também pegar e mais, né, focar nisso do pessoal da sociedade civil, de ativar mais eles a participar, porque senão... Ô, Daniel, eu conversei com o Bruno, aí eu criei uma nova expressão, né? Existe a expressão busca ativa na saúde, agora na questão da vacinação, né? Que o pessoal toma a primeira dose, a segunda. Sim. Aí eu falei para ele, vamos fazer na Casa dos Conselhos uma busca ativa de conselheiros. Aqueles conselheiros que queiram contribuir e que queiram participar e que estejam nas reuniões, né? Sim. Então, a gente vai fazer isso tanto no poder público, que você falou é mais fácil, né? Mas a gente vai fazer isso também, principalmente na sociedade civil, buscar pessoas como a Marlene, pessoas como a Rosimeire. As duas serão mantidas, porque elas participam bastante, mas os outros serão trocados. A rigor, pela lei municipal, todos os outros estão fora já. Sim, então... Porque eles já perderam mais de 3 seguidas sem justificativa, né? E 4 sem ser seguidas. Então, eles já estão legalmente fora, sem justificativa, né? Não mandaram justificativa. Mas a gente está renovando o conselho, vamos tentar montar um conselho bem atuante. Não só do CMDR, mas do Conceia também, né? Logo que tiver a nova lei do Conceia, fazer um conselho atuante do Conceia. O conselho, o Conseg também já foi, né, reativado do meio ambiente.
nós vamos poder contribuir nesses 3 conselhos, meio ambiente, agricultura e segurança alimentar. Estão bem interessados, né? Dessa vez eu não vou me candidatar a vice, hein? Nem adianta. Ah, é? Você vai escapar da... Vou escapar. Eu já tô com fama de golpista aí, cara. Toda vez que eu entro de vice, eu dou o golpe e assumo a presidência. É, pior que faz... Você já aprendeu a lição. Não, o ideal, eu acho que é alguém da sociedade civil ser presidente, né? Eu achei legal dessa última vez. Essa forma eu achei interessante de ser o presidente da sociedade civil ou da prefeitura e o vice ser o oposto, entendeu? Eu achei interessante essa mescla aí. Bem equilibrado, tem razão. Mas que você falou, arrumar gente atuante como a Marlene, né, cara? Também que se interessa e vem, fala e dá opinião, porque senão... A Marlene não só confirmou que vai participar do novo Conselho Rural, como também ela vai participar da cooperativa, né? Sim. Nós já temos nome para ela, não é, Eduardo? A ideia é dar o nome de Coopermonga, Cooperativa Rural de Mongaguá. Coopermonga. Muito bom. Alguém tem algum informe para passar? Eu tenho aquele informe que eu já fiz antecipado, né? Assistam a live da Autogestão e Cooperação, que é a autora do livro, né? Autogestão e Cooperação, a Suzana Iglesias, que vai fazer essa live. Será dia 5 de agosto, 6h30, pelo YouTube. Realização do FESBS. Se alguém tiver mais algum informe, por favor. Essa reunião está pedida, né? 1h30 praticamente. Eduardo. Algum informe? Não, Bira, tô ok. Acho que a gente já conseguiu abordar todos os assuntos que tinha aí hoje. Muito bom. Então é isso, Daniel, com você. Encerramento da reunião. Então é isso. Está encerrada a reunião. Valeu, acho que foi bem produtivo. Foi. Valeu, boa tarde para todo mundo. E até a próxima reunião, em agosto. Tchau, obrigado pela presença de todos. Obrigado. Tchau, boa tarde.